Namastê. Bom, continuando o nosso vídeo sobre o segredo da fraternidade branca, no vídeo anterior eu expliquei o que é o dragão e que o céu representa Tiferet, a própria loja branca, e que houve uma controvérsia ali dentro. Para entender melhor essa controvérsia entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos, que aparece ali no texto, que é descrita como um embate, basta a gente pensar um pouco na própria história da revelação da fraternidade. Aleister Crowley teve contato com a fraternidade, as pessoas costumam dizer que ele teve contato através de MacGregor Mathers na Golden Dawn, mas não é verdade. Ele já tinha tido contato ao ler o livro A Nuvem sobre o Santuário, A Nuvem no Santuário. Que ali era uma abordagem cristã, né? Quase que uma descrição da comunhão dos santos, mais mística, digamos assim. Antes dele e antes da Golden Dawn, quem falava sobre esses mestres que dirigiam a humanidade foi Madame Blavatsky. Provavelmente, que eu saiba, não foi a primeira, mas foi quem tornou a coisa popular mesmo, né? Quem tornou isso muito conhecido. Mas ela não chamava de fraternidade branca, nunca usou esse termo, ela chamava de Mahatmas. Atman, o eu, ou alma, então Maha é grande, né? As grandes almas. Mas havia uma controvérsia se esses Mahatmas estavam na Terra ou não. O líder da Golden Dawn, MacGregor Mathers, que foi mestre e apoiador do Crowley, depois eles se tornaram opositores, ele dizia ter contato com esses mestres e ele, como Crowley, os chamava de os chefes secretos, os diretores secretos da humanidade. Inclusive, no comentário, num dos comentários de Crowley do Livro da Lei, na edição em português, o Marcelo Motta fez vários comentários, né? Ele não se ateve à maldição do livro, né? De que não deveria ser discutido os conteúdos e que os comentários deveriam ser feitos por Crowley. Ele colocou vários comentários lá. E comentando o capítulo 1, versículo 11 do Livro da Lei, né? Todos os deuses são tolos, seus deuses e seus homens são tolos. Ele disse que a tolice ali tinha dois sentidos. Tanto a tolice dos deuses, que são tolos porque alcançaram o grau do tolo, né, o arcano do tolo, do louco no tarô, como os homens eram tolos porque adoravam essas entidades. E ainda havia uma outra maneira de olhar para isso, que muitos daqueles deuses dos homens eram tolos porque se permitiam adorar. Então esse termo chefes secretos, ele ganhou quase que uma aura de escondidos mesmo. Não apenas que dirigem secretamente a humanidade, mas estão escondidos. E que o homem deveria adorar apenas o Deus que está nele mesmo, né, manifestado pelo sagrado anjo guardião. A postura da sociedade teosófica foi bem diferente. A Annie Besant, que foi sucessora de Madame Blavatsky, mais tarde, não apenas ela, né, Charles Leadbeater também descreveu minuciosamente acerca da fraternidade branca. Essa imagem que eu usei de ilustração aí, de chamada para esse vídeo que eu coloquei na página, que mostra aqueles caras luminosos ali, bonitinhos, que é a imagem que todo mundo tem quando pensa em fraternidade branca, nasce nas ideias da Annie Besant. Ela descreveu os grandes mestres da fraternidade, né? Inclusive ela disse que esses deuses, eles conduziam a humanidade por raios, né, por expressões da luz divina que eram projetadas sobre a Terra. Então, tem outras descrições, né, mas essa é uma das mais comuns. O Moria, que seria o primeiro raio, a cor azul cobalto, Kut Rumi ou Lanto, que seria o segundo raio da cor dourada, Paolo Rowena, terceiro raio cor rosa, Serafis Bey, quarto raio da cor branca, Hilarion, que seria o próprio apóstolo Paulo, né, quinto raio cor verde esmeralda, Jesus, que é o sexto raio, cor púrpura dourado, ou rubi, mas também Jesus aparece, às vezes substituído pela mestra nada, e o atual raio, que dirige a humanidade, que seria o raio de Saint-Germain, o raio da cor violeta, ou cor púrpura. Então a Annie Besant entendia que esses mestres projetavam a influência deles sobre a Terra através dos raios, conduziam os negócios e as direções da humanidade, e que de tempos em tempos havia um movimento, como de um relógio, e aquele que
impulsionava isso a cada 2000 anos, como também Crowley falou, e muitas vezes, inclusive de maneira poética no coração do mestre, esse mestre recuava, a influência dele diminuía e ela passava a acontecer, acontecia ainda. Por exemplo, se Jesus é o diretor do raio púrpura, aliás, do raio escarlate, ele não para, ele não se isenta da fraternidade. Ele retrocede na sua influência e Saint Germain, que seria o santo irmão, né, o santo grande irmão, projeta o raio violeta, que em todas as descrições é o raio da união da matéria e do espírito. A descrição da nova era pela teosofia não difere muito da descrição de Era de Aquário ou de Novo Éon em Telema. Mas as colocações são diferentes e a execução dessas coisas são diferentes. Na batalha ali na árvore da vida, no céu, o dragão quer engolir a Tiferet. Ele quer engolir a criança, que é a mulher que está nas supernas, está dando à luz. Ou seja, exclui-se um redentor, exclui-se um mestre que esteja de alguma forma fora de nós, segundo o Novo Éon, segundo a mentalidade de Aleister Crowley. E para Annie Besant era totalmente diferente, para Charles Ledbetter era diferente. Inclusive eu aconselho vocês a lerem esse livro, A Gnose Cristã, que é do Charles Ledbetter, tanto para vocês entenderem a visão que eles tinham de cristianismo. Ele foi sacerdote anglicano e ele fundou a Igreja Católica Liberal. Para vocês entenderem até um pouco das minhas posições sobre o cristianismo. Eu não concordo em tudo com o Ledbetter, mas vocês vão encontrar muito do que eu falo e muitos pontos de concordância da abordagem cristã com a do Ledbetter. Acho engraçado uma observação, né? Esses dois grupos foram em direções totalmente opostas. Crowley queria ser reconhecido como o profeta do Éon, o educador do mundo que Blavatsky já havia mencionado em seus escritos. Só que Annie Besant e Ledbetter reconheceram Krishnamurti como o salvador e o instrutor da humanidade. E isso provocou uma fúria em Crowley, né? E um embate ideológico entre eles, né? Crowley até fala sobre isso em Magic Sem Lágrimas, né? Que ele acusa Annie Besant de ser uma infiltrada da fraternidade negra. Por que Crowley vê sempre ações da fraternidade negra? Por que ele ele sempre entende, para ele Annie Besant não pode ser uma adepta da fraternidade branca, porque ela não está reconhecendo ele como fraterno branco, aliás, como grande mestre, está escolhendo um outro cara e tal, ela não está aceitando o Novo Éon na cabeça de Crowley, ela não aceita o livro da lei, embora aceite que uma nova era começou. Para Crowley isso é inadmissível. E ele entende isso como uma intromissão da fraternidade negra nos negócios da fraternidade branca, mas ele está errado. A Era da Noite, que tem no seu ápice a revelação do ensinamento telêmico, por isso que a máxima de Telema é todo homem e toda mulher é uma estrela. O mundo espiritual está em noite. Esta noite que eu me refiro, ela começa na crucificação de Jesus, não no nascimento. O cálculo dos aions não é correto. Quando Jesus é entregue à morte por Judas, o próprio Evangelho de João, que menciona muitas vezes a noite, que a noite vem quando ninguém pode trabalhar, que menciona as trevas na qual os homens se escondem, quando Judas sai para entregar Jesus, o texto menciona misteriosamente já era noite. Quem tem algum hábito, quem tem alguma familiaridade com textos bíblicos, sabe que os textos bíblicos informam apenas aquilo que importa. Por exemplo, João capítulo 3. Nicodemos vai encontrar com Jesus, e ele é um príncipe de Israel. Nicodemos vai à noite. Isso tanto quer dizer que Nicodemos foi numa hora em que ele não queria ser visto, quando as pessoas estão transitando, como também diz que Nicodemos é um mestre da era da noite, que pode reconhecer os sinais de Jesus, mas não entende o novo nascimento, que é o que Jesus expõe para ele. Então, quando o texto diz que já era noite, começa uma era ali que vai ser marcada justamente com a crucificação de Jesus. Telema é o ponto máximo da era da noite. Neste ponto máximo de Telema, a crucificação do corpo não existe mais, mas o ego precisa ser diluído, dissolvido completamente na travessia do abismo. Todo o sangue, toda a identidade pessoal deve ser vertida no cálice de Babalon,
para que o iniciado se transforme num santo, num mestre da terceira ordem, num integrante da fraternidade branca. Então o que você entende? Para Anne Besant havia uma redenção. O homem coopera. Charles Ledbetter diz isso na Gnose Cristã. O homem coopera. O homem se inicia. O homem busca sabedoria. O homem coopera com a graça divina, mas há a graça divina. Há uma intervenção divina. Há Deus vindo ao encontro do homem. Para Crowley, não existe Deus senão o homem. Essa é a distinção, esse é o embate interno. Ou Tiferet será engolida ou ela será o regente com a força de Resed que vai governar o mundo. Um comentário de Crowley, também em Médico Sem Lágrimas, no capítulo 9, sobre o poder dos chefes secretos da Fraternidade Branca. Por isso que eu falei antes que nós estamos no universo de uma das fraternidades. Mas no caso, se estamos no universo da Fraternidade Branca, abateu-se uma escuridão. Houve um conflito interno dentro da fraternidade. Olha o que Crowley diz. Que por meio de vibrações ofidianas eles podem insinuarem a si mesmos em quaisquer circunstâncias desejadas. Estes poderes que eles têm permitem aos chefes secretos induzir uma garota a bordar um tapete, quer dizer, uma coisa totalmente aleatória, né? Ou uma série que você vai assistir, ou iniciar um movimento político para culminar em uma guerra mundial. Tudo em busca de algum plano sagrado, além da competência ou da compreensão dos pensadores mais profundos e sutis. Ele admite que nós não conseguimos compreender as intenções da fraternidade, mas eles conseguem, pelo poder deles, interferir em elementos muito cruciais da nossa vida. O embate das posições dentro da fraternidade já aparece na própria relação do Crowley com a Golden Dawn, com o MacGregor Matters. Porque Crowley decide destruir magicamente a Golden Dawn, revelando os seus mistérios iniciáticos. E sobre isso ele escreve em O Coração do Mestre, que havia uma emergência da fraternidade branca tão grande em redimir a humanidade que eles haviam aberto mão da prática do mistério e do segredo. Antes de terminar essa parte, para a gente partir para o nosso terceiro vídeo, eu vou colocar mais uma informação aqui para vocês do próprio MacGregor, aliás, do próprio Ledbetter. Ele falando sobre a comunhão dos santos, no capítulo 19 da Gnose Cristã, ele descreve a fraternidade branca dessa forma. Eles são aqueles que passaram pela evolução humana e estão agora no limiar do que se estende para além da humanidade. Eles são super-homens, para usar a expressão moderna, encarregados da evolução da humanidade. Essa grande fraternidade branca, que dura de eternidade a eternidade, é o reino dos céus, do qual Cristo fala, e aqueles que ali entram são os eleitos ou escolhidos. Os membros dessa poderosa fraternidade são unos em um tal grau que nos é impossível entender. Por que eu li esse texto? Porque se eles têm essa unidade tão perfeita, como é que eles podem estar em conflito? Não sabemos. O que nós sabemos é que o corpo dos iniciados na Terra esteve em conflito. E o corpo dos iniciados clamava uma conexão com a fraternidade. Isso é o tipo de coisa que só se pode descobrir pela experiência prática. É preciso penetrar os mistérios de Tiferet. É preciso penetrar os mistérios da fraternidade para perceber. Ele descreve, Ledbetter, que a fraternidade é como um único ser. Quer dizer, quando falamos em Deus, nós estamos falando da coletividade desses fraternos que atuam como um único ser. Dentro desta mente única, por conta da era da noite que se abateu sobre todo o universo, houve uma dissensão. Nos apoderaremos de Tiferet, promoveremos nós mesmos a nossa redenção, ou continuaremos passivamente recebendo as emanações das supernas. Atravessaremos o abismo ou nos contentaremos a vislumbrar a partir de Tiferet. Telemitas acreditam que são valentes, porque atravessam o abismo. Teosofistas acreditam que são obedientes, porque se sujeitam às vontades da grande fraternidade. É interessante uma outra coisa. Acontece até uma troca de identidades. Anne Besant, que foi sucessora de Blavatsky, ela defendia muitas das pautas que hoje são atribuídas à esquerda. Controle de natalidade, independência da mulher, o socialismo fabiano.
Já Crowley tinha uma postura bem diferente no que dizia respeito à política. Crowley era contra o aborto, Crowley não era um grande defensor do direito da mulher. Claro que ele propagou o grande avanço nas posições das mulheres, todo homem e toda mulher é uma estrela. Mas ele não concordaria com a Annie Besant. E hoje, a maioria dos telemitas são esquerdistas. Eles se alinham ideologicamente com a Annie Besant. Todos esse conflito e esse fluxo, essa dialética de ideias, de interpretações, ela é um sinal de que o Éon está terminando. Seja porque Horus vai assumir o lugar de Osíris, seja porque Saint Germain vai substituir Jesus na condução do raio que dirige a humanidade, há uma nova era se aproximando, há um novo Éon às portas. Tanto Crowley quanto Blavatsky e Annie Besant disseram a mesma coisa. Como é esse novo Éon? Esse novo Éon é de liberdade total, esse novo Éon é de amor sob vontade. Esse novo Éon, como ele se dará? Ele se dará pela impiedade, ele se dará pela submissão, ele se dará por uma reconciliação com forças celestes, ele se dará por um mergulho no abismo. Esse conflito, ele chega ao ponto de ser um conflito direto, que é o que eu vou mostrar na terceira e última parte desse vídeo. Namastê.